Como vocês já sabem, obrigado, Cavalil, nós estamos numa série de mensagens construindo um lugar para a presença. Estamos aí, acho que há 3 semanas, se não me engano. Quantos estiveram aqui semana passada? Quantos estiveram aqui? Que isso, foi incrível. Glória a Deus por isso. Fico feliz porque não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com aquilo que Deus pode esperar de nós. Ou seja, não é algo que nós estamos produzindo com as nossas mãos, amém? Não é algo alterado pelo homem. E nessa noite, eu confesso que eu estou um pouco mais nervoso do que o de costume. O assunto o qual nós iremos trabalhar é um assunto importante, um tema muito importante, que requer muita atenção de todos vocês que entraram aqui. Fiquem tranquilos, que na semana passada nós batemos o recorde dos cultos de quinta-feira. Tranquilo. Vai ficar na quinta passada, tá? Talvez hoje nós não iremos bater esse recorde. Mas é um tema muito importante que requer a atenção de todos, porque nós estamos caminhando, e isso, para a graça, para a glória de Deus, nós estamos, acho que, começando a entender o desejo do coração de Deus para nós, como igreja, aqui, Ministério Tabernáculo de Oração. Ele está, assim como foi falado na semana passada, e eu creio muito nisso, ele está alinhando a igreja, ele está ajustando as pedras. Eu creio de fato nisso. E todo o ajuste, toda mudança, ela dói um pouco. Ela não é, de primeiro modo, aceita com bons olhos. Ela não é. Por exemplo, essa série de mensagens, ela destrói vários castelos de areia. Vários castelos de areia que nós, cristãos, no decorrer do período, aprendemos, talvez de uma forma errônea. Onde, por exemplo, quando é citado o louvor, de maneira nenhuma o louvor é para o homem, o louvor é para Deus. Isso desconstrói um castelo de areia, onde na verdade você não vem para o culto para ser o centro dele, mas vem para o culto para fazer de Jesus o centro. Você percebe como isso é doloroso para nós? E eu estou dizendo isso de mim. Então isso vai desconstruindo vários castelos de areia que nós na vida cristã aprendemos. Mas que bom, que bom. Que bom porque a própria Bíblia nos garante que toda a maturidade e o crescimento vem por meio da dor. Amém por isso? O amém é mais fraco, né? Eu entendo. Esse também é um castelo de areia que nós aprendemos a construir, em achar que toda mudança não geraria dor, e que de fato Jesus não pediria que mudássemos a nossa vida ou a rota dela, mas não, Jesus vem para transformar a nossa vida, e Ele muda toda a rota. E o tema dessa noite é comunhão. É um assunto muito importante, um assunto que é uma temática que, quando é falado sobre o plano de Deus, o reino de Deus, está totalmente conectado. Só que, de todos os estudos que eu já fiz, e que não foram muitos, mas
Até mesmo em relação para essa noite, você percebe que na maioria dos assuntos ligados à comunhão, se trabalha uma comunhão mais pessoal, relacional. Ou seja, do tratamento do Vini para o Elias, para o Rodrigo, trabalhando, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão. Só que, perceba, nós estamos numa série que ela é muito autoexplicativa. Nós estamos construindo. E é óbvio que não na nossa força, mas na força do Espírito Santo. Sabe, lá em casa nós estamos numa reforma, na parte bem lá em cima, e eu estava conversando com um dos pedreiros, há uns dias atrás, e ele falou assim para mim, na verdade eu perguntei, e aí cara, como é que tá hoje? Muito trampo, né? E aí ele falou assim, Vini, hoje não tem muita coisa para fazer não. Aí eu falei, como assim? Ué, tu não está aqui para trabalhar, meu jovem? Hoje nós temos uma coisinha ali para consertar, uma coisa ali, mas ali tem que secar algo, tem que esperar, e aí a gente não tem muito o que fazer, nós vamos voltar para casa. E perceba, isso não faz dele um sem vergonha, porque realmente ele estava falando a verdade. Uma construção não se dá da noite para o dia. Existem processos a serem desenvolvidos. Precisa de uma espera também. Precisa entender o que está acontecendo ali. Às vezes dura um mês, às vezes um ano, não sei. Talvez pessoas que aqui trabalham com construção são muito mais experientes do que eu. Óbvio, eu não sei trocar nenhuma lâmpada direito. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. E minha sogra também, meu cunhado, todo mundo. Talvez os meus amigos próximos também. Mas o ponto é, meus queridos, que para se construir algo existe processo e às vezes demora. E aí às vezes você tem que esperar. E por que eu estou te dizendo isso? Não pode ser de qualquer jeito. Amém? Então, eu estou aqui nessa noite e nós vamos trabalhar o tema comunhão. Mas eu não posso enfiar os pés pelas mãos e já ir direto para a comunhão relacional, eu e o meu irmão, sem antes nós não desenvolvermos um trabalho aqui, uma construção da comunhão Vini e Deus. Não tem como eu pular esse processo. É impossível. Eu não posso fazer isso. Eu seria incoerente com vocês que estão aqui, seria obviamente comigo. Então não pode ser de qualquer jeito. Esse tema é importante. Então hoje será a parte 1 desse tema. Quantos estão aqui ainda? Amém? Então, aguenta o coração aí. Porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Não podemos fazer de qualquer jeito, porque esse é um tema muito importante. É um tema que nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis. Você percebe o quão nervoso eu estou, que eu gastei todo esse tempo numa introdução e não tinha aberto a Bíblia ainda. Eu nunca faço isso. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler versículo 1.
Se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar conosco aqui nas telas. Vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. Olha só, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Eu vou ler o 5. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Só até aqui. Perceba que esse texto de Gênesis, o princípio, acho que 100% aqui conhecem esse texto, conhecem a história da criação. Ah, Vini, não conhece os detalhes ali, etc e tal, etc, mas já ouviu falar em algum momento. Por que eu comecei aqui do princípio? Porque aqui em Gênesis vai relatar para nós que existia uma comunhão. Por mais, meus irmãos, que a palavra comunhão, que no grego é koinonia, que já foi falado aqui também na igreja, ela vai aparecer lá em Atos, Novo Testamento. Mas aqui em Gênesis havia uma harmonia do que nós podemos chamar de a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Havia uma conexão, uma comunhão entre eles. Daí nós vamos começar a compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda que sendo um, mas não é essa a discussão, a conversa, eles vivem em comunhão, amém? Eles vivem em conexão, vivem em comunhão. Nós podemos ver isso na criação, exatamente nesses textos que eu li. Ao trazer luz ao universo, nós vemos Deus e sua soberana bondade na criação. E nós vamos discorrendo o texto. O Espírito Santo, no versículo 2, nós vamos discorrendo o texto. Versículo 3, o haja, que quando nós vamos para João, nós vamos entender que Ele era a palavra, o verbo se fez carne. Então, há uma conexão, há uma comunhão. E Deus, Ele valoriza, Ele ama a comunhão, amém? Deus, Ele ama a comunhão. Mas Vini, tá bom, você está falando aí de comunhão, nós lemos Gênesis, está dizendo que Deus, Ele ama a comunhão. Mas o que é então comunhão? A palavra comunhão, como eu disse que vai aparecer lá no Novo Testamento, e aí aqui eu estou dizendo que em Gênesis caberia essa palavra. A palavra comunhão, que é koinonia, dá a entender, ou significa que duas pessoas, vou colocar dessa forma, que têm uma coisa em comum. Mas não diz que essas pessoas são iguais. Não diz que tem o semblante igual, o corpo igual, mas a comunhão é ter uma coisa em comum. Mas não é só ter uma coisa em comum, é essa coisa em comum, ela conecta essas duas pessoas. Ou seja, havia uma comunhão, e há, obviamente, na Trindade.
Deus valoriza a comunhão, Deus ama a comunhão, mas no sentido original e pleno dela, que é o quê? Que nós, e aí aqui eu já estou indo lá para frente, que nós possamos nos reunir sob uma coisa que nos une. Comunhão não é churrasco. Você pode repetir isso comigo? Comunhão não é churrasco. O Rodrigo fez assim, que pena. Comunhão não é comida. Você está vendo como isso desconstrói alguns castelinhos nossos? Quando nós vamos ver comunhão, meus irmãos, e Deus, Ele valoriza essa tal comunhão. Olha, Deus, Ele quer para nós, como igreja, que tenhamos uma só coisa em comum. Deus, Ele deseja para mim e para você que tenhamos uma só coisa em comum. Jesus Cristo. É só isso. É só isso. Parece simples, né? Mas não é. E nós vamos presenciar essa comunhão. Nós vamos presenciar na criação do universo, na criação de tudo que nós vemos, uma comunhão exata, plena, onde Deus tenha o amor, a bondade de olhar para tudo que Ele cria e dizer, tudo é bom. Mas por que tudo é bom? Porque tudo tem algo em comum, converge com Ele. Então Ele olha para aquilo e diz, tudo é bom, porque parece comigo. É minha extensão, é minha criação. E eu não sei se você está conseguindo compreender, mas de forma simples e objetiva eu quero te dizer, na criação do universo, existe uma comunhão, existe uma conexão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Existe. Só que o texto bíblico em Gênesis não para por aí. Vai discorrendo em toda a criação até que Ele cria quem? O homem. E aí a gente vai presenciar mais uma vez uma conexão, uma harmonia, onde Deus, Ele vai declarar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Embora haja várias discussões em relação a esse termo, mas eu quero crer que o mais coerente é Deus falando com Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, uma harmonia, uma beleza, uma conexão, em dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem então é criado, e você já conhece toda a história, e talvez eu esteja aqui só. Lembra do pedreiro que eu te falei no início? Então, Vinícius, tem que ir com calma. E ao criar esse homem, Deus ele dá a esse homem atributos que são dele próprio. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Deus dá a esse homem atributos comunicáveis. Santidade, amor, discernimento, misericórdia, moralidade. Tudo isso é dado ao homem quando ele é criado. Mas perceba, aí a gente pula para uma próxima etapa que também é conhecida pela igreja, mas eu preciso, meus irmãos. Eu preciso caminhar dessa forma com vocês. Em Gênesis 3, há uma desobediência. Vini, eu já sei. Deus ele cria o homem
para ser ali o seu interlocutor no meio de toda aquela natureza que havia. Alguém que ele pudesse também se relacionar, falar com ele. Então, ou seja, se havia comunhão na Trindade, e há comunhão verdadeiramente, ele cria o homem também para ter essa comunhão. Esse é o plano também. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, amém? Fomos criados para ter relacionamento com Deus. E Deus faz isso. E eu posso dizer que a comunhão caberia aqui. Eles tinham algo em comum, que os conectava, que era obviamente a glória para Deus. E quando nós vamos para Gênesis 3, no relato do pecado, da desobediência, nós podemos firmar ainda mais o pensamento de que Deus se relacionava com esse homem, quando a Bíblia vai nos dizer que Deus estava passeando pelo jardim. Deus passeia pelo jardim, e isso dá a ideia de que ele não estava fazendo aquilo só naquele dia, mas que ele fazia aquilo, e que ele se relacionava com o homem, com a sua criação. E a história vem, você já sabe, Adão peca, Adão desobedece. E esse estado de santidade, moralidade, ele é totalmente destruído. Ele é totalmente arruinado. O pecado trouxe várias consequências. Várias consequências para o homem. E não só para ele, mas para todos os seus descendentes. O pecado destruiu. Essa é uma realidade que precisa ser falada. Mas de todas as coisas que foram destruídas, a maior consequência que o ser humano teve por conta da desobediência, do pecado, foi estar agora desconectado de Deus. A pior consequência foi estar desconectado, ou seja, não há mais comunhão, não há mais algo em comum, não existe mais. Esse rompimento nos tira do propósito, que é glorificar a Deus, e nós nos deleitarmos nele, desfrutarmos de Deus. Perceba, o pecado destrói integralmente o homem. De forma total. Mas eu preciso enfatizar isso aqui. Da maior consequência do pecado, a pior é a desconexão. Desconectados do próprio Deus. Não havia mais comunhão entre eles. Não havia mais comunhão, e aí alguns sentimentos começam a surgir. Nós podemos perceber no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, depois que ocorre o pecado, Adão e Eva se escondem da presença de Deus. Adão e Eva se escondem da presença de Deus, ao perceberem a presença somente. Eles se escondem, e ao invés de sentirem alegria por conta da comunhão, eles agora sentem medo, eles agora sentem vergonha. Sabe, talvez essa história para você esteja sendo mais do mesmo, mas eu quero te dizer que tem gente aqui dentro que está como Adão e Eva, na presença, foge por vergonha, por medo. E esses sentimentos, eles não eram evidenciados, você não percebia. Vergonha, medo.
Perceba que no capítulo 2, do versículo 25, na minha Bíblia diz assim, ó: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não existia esse sentimento. Não tinha. Eles tinham algo em comum, eles se alegravam um com o outro, não existia nada disso, mas o pecado veio e destruiu tudo isso. A desobediência destruiu. E aí, como nós já aprendemos aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus pergunta: Adão, aonde você está? Como já vimos, Deus sabe de todas as coisas, sabia onde Adão estava. Não está falando de nada geográfico. Deus está dizendo: Adão, aonde você está, que não na minha presença, que não em comunhão comigo. Aonde você está, que não em comunhão comigo. Deus está afirmando aqui, meus irmãos, que Ele é o Criador da comunhão. Deus está afirmando aqui que não existe comunhão sem Deus. Não tem como ter comunhão sem Deus. Só existe comunhão com Deus. E nós vamos ver um Adão e Eva que, ao invés de se alegrar, tem medo, porque a comunhão foi quebrada. Nada mais fortalece. A história você conhece. Só que é tão lindo saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle. Deus está no controle do universo. Deus está no controle da vida humana. Deus nunca perdeu o controle. Eu preciso repetir isso. Nunca perdeu o controle. Nunca. Porque agora os relacionamentos do homem, fora dessa comunhão, são relacionamentos pautados no interesse próprio. O homem sem Deus, perceba, ao olhar para uma mulher, ele não pensa com propósito, ele não... Chega a ser desumano até. Mas a sua vontade, a sua ânsia é de desejar para si próprio, como objeto. Está para fazer aquilo que eu desejo. E eu só estou dando um exemplo aqui. O homem sem Deus está morto. Ao ponto que seus pensamentos são morte. A sua boca, a sua fala é terrível. A partir do pecado, desse desligamento da comunhão plena, todos os relacionamentos, aí sim podemos passar até para o pessoal, todos os relacionamentos são afetados, mas não tem como construir relacionamentos sem antes construir o principal relacionamento. Não tem como construir esse sem construir esse aqui. E o pecado veio para fazer isso, para nos desconectar com Deus. Assim nos desconecta com o homem, nos desconecta com o nosso semelhante. Isso é perigoso, irmão. Isso é muito perigoso. Porque o interesse próprio começa a surgir. Nós vamos perceber isso, por exemplo, na vida de Caim. Quando ele oferece uma oferta, Deus não se agrada da oferta dele. A Bíblia diz que ele fica enfurecido. Ele sente raiva. Por quê? Porque ele está pensando nele. Eu não consigo lidar mais com rejeição. O ser humano sem Deus não consegue lidar com a rejeição mais. Não consegue lidar com o não. Eu não aceito. O ser humano sem Deus não consegue lidar com o não. Você percebe o quanto o pecado ele amassou a nossa vida, ele destruiu totalmente, ele nos desligou.
da principal conexão, que é Deus, e destruiu todas as relações. Destruiu todas as relações. Meus irmãos, isso é tão sério que se nós não tomarmos cuidado, dentro da igreja, nós estamos levando a nossa vida, levando o nosso cristianismo de uma forma desconectada de Deus, vivendo uma vida em relação, pensando no eu, no que eu posso obter, no que eu quero, no que eu desejo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Esses relacionamentos agora não estão mais ligados à comunhão. Perceba, há um texto muito forte em Gênesis capítulo 4, no versículo 9. Olha o que Deus pergunta para Caim. Onde está o seu irmão Abel? Olha o que ele responde. Não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Meu Deus, cara. Meu Deus. Onde está Abel, teu irmão? Imagina Caim dizendo: eu não sei, eu sou responsável por ele. Comunhão quebrada. Eu estou pensando em mim, relações destruídas. Mas por quê? Porque precisava de um coach ali? Porque precisava desenvolver uma comunicação ali? Porque precisava de Jesus. Da graça de Deus. E toda a história bíblica, você vai perceber a inimizade que o pecado provocou, mas não só uma inimizade nos relacionamentos sociais, mas uma inimizade com Deus, aonde o homem agora segue a sua vida, é o seu caminho, é dono do seu próprio nariz, faz aquilo que quer, faz aquilo que deseja e não quer saber de nada. Essa é uma realidade. E essa inimizade veio trazendo consequências devastadoras. De tal forma que muitos, até hoje, se preocupam em como eu posso desenvolver e como eu até posso, igrejas, desenvolver o meu propósito terreno, mas ainda não desenvolveu e não entendeu que deve se conectar com o propósito verdadeiro e primário. Isso vem caminhando pelo mundo. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, que o pecado nos trouxe a morte. Essa é a verdade. O pecado trouxe morte. Morte física, espiritual, mas principalmente a morte eterna. Terrível, terrível, terrível. E como eu disse, talvez esse assunto é mais do mesmo para você. Mas eu precisava gastar esse tempo de qualidade para te dizer que, ainda em Gênesis, em meio à comunhão que nós vemos da Trindade, a comunhão na criação, a comunhão que há na criação do homem, o desejo de Deus de que haja comunhão, conexão, algo em comum com Ele, sendo quebrado pela desobediência, pelo pecado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos
e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Versículo 15, prestem atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Mesmo diante de tanto terror, na desobediência, na desconexão, Deus está aqui proclamando o Evangelho. Deus está aqui declarando a boa notícia. Deus está dizendo, meus irmãos, Deus está declarando desde o início, eu quero devolver a comunhão. Eu quero reconectar o homem comigo. Eu desejo reconectá-lo comigo. Como que eu vou fazer isso? Da mulher nascerá a serpente, aquele que esmagará a tua cabeça. Meus irmãos. O desejo de Deus é comunhão. Deus deseja habitar. Deus deseja andar pelos corredores e ter comunhão com seus filhos. E essa boa notícia, ela surge num estado de depravação e morte. Essa boa notícia surge num cenário terrível. E eu quero te dizer uma coisa. A boa notícia surgiu na minha e na sua vida, no pior cenário das nossas vidas. A boa notícia veio até mim e até você, não quando éramos amigos de Deus, mas quando éramos inimigos. A boa notícia me alcançou e te alcançou. E o próprio Deus está nos declarando nessa noite e nos relembrando, eu quero habitar com o meu povo. Eu quero reconectar o meu povo. Eu quero comunhão entre mim e o meu povo. Eu quero voltar na viração do dia, a olhar para a minha criação e conversar com ela. Eu quero olhar nos olhos dos meus filhos. Meus irmãos. Deus está aqui proclamando o Evangelho. Vini, quem é o descendente dessa mulher? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a comunhão é tanta que Deus está falando dele lá no início. Deus já está começando, alinhando o seu plano. Alinhando. E em toda a história bíblica, nós vamos perceber e desconstruir alguns castelinhos, algumas coisas. E vamos percebendo o desejo de Deus em se revelar ao homem. O desejo de Deus em conectar o homem com Ele. Nós vamos perceber na história bíblica do Antigo Testamento que Jesus é semelhante a Moisés, que viria para estabelecer justiça. Esse é o Cristo que é revelado de Gênesis a Apocalipse. Ele é o descendente de Davi. Não é nenhum homem, não é nenhum. Jesus é o descendente de Davi. Ele vem sendo discorrido em toda a história bíblica. Ele é o Cordeiro de Deus que Abraão menciona quando ele está lá com o seu filho. E ele pergunta, pai, aonde está o Cordeiro? E Abraão diz, Deus proverá o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que Abraão está falando. E a história bíblica vem percorrendo. E Deus se mostrando desejoso, querendo e dizendo por várias vezes, por meio dos profetas,
arrependam-se, orem, botem o joelho no pó, a cara no pó, mas não para ter um carro novo, uma casa nova, e não que isso seja um problema, mas em priori, orem, porque Deus quer comunhão entre o seu povo, Deus quer se reconectar. A boa notícia vem discorrendo, meus irmãos. A boa notícia vem discorrendo em toda a história bíblica. De forma que a promessa para mim não é andar nas ruas de ouro. A promessa para mim é ver Jesus Cristo. Ele é o Deus da promessa. Ele é o Deus encarnado. Meu Deus. Sabe que eu, lendo e orando, me fez lembrar da passagem de João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. E os samaritanos, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Só acreditavam no Pentateuco. E quando Jesus chega naquele lugar, aquela mulher olha para ele e diz assim: você é o profeta que tanto falava. Só que para nós passa despercebido, porque a gente, lógico que ele era o profeta. Só que aquele povo, daquela mulher, não acreditava. Meus irmãos, entendam uma coisa. Quando ela está dizendo, você é o profeta, ela está dizendo, você é o Messias profetizado em todo o Antigo Testamento. Você é o Messias, o Deus encarnado. É você. Isso é louco, é lindo. Porque Deus, Ele também, em Cristo Jesus, foi o servo que sofreu. Mas não sofreu à toa. Ele sofreu para nos reconectar com Deus. Ele sofreu por amor a mim e a você, mas não porque tínhamos beleza alguma, mas porque agradava a Deus ter comunhão com o seu povo. Ele sofreu de tal forma que quando nós lembramos hoje, a gente tem a mesma declaração: eu não merecia. Eu de fato não merecia. Essa é a declaração que nós temos. E como nós lemos aqui no início, Filipenses capítulo 2. Você pode abrir? Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. A Bíblia está dizendo de um Cristo que é Deus na terra, que se esvaziou, meus irmãos, que se esvaziou totalmente, não para cumprir o meu e o seu propósito, mas para cumprir o propósito e o plano de Deus. Um Cristo que se esvaziou para nos reconectar com Deus, para nos dar vida, para nos trazer vida, porque estávamos mortos, estávamos desligados de Deus. Não havia mais comunhão, não havia mais desejo por Deus, mas Jesus Cristo veio. Ele foi revelado durante todo o período. Meus irmãos, Deus tem um desejo para nós. E não é sermos uma igreja grande. E não é termos uma boa estrutura. É um problema isso, Vini? Não. Deus, Ele quer nos reconectar com Ele mesmo. Eu não sei se isso te alegra, se isso soa como uma boa notícia, mas eu quero te dizer que eu e você estávamos desligados, perdidos, cegos, não tínhamos mais comunhão com o Pai. De tal forma que os nossos relacionamentos também são morte. De tal forma que todo o nosso trabalho na terra é morte. Mas Jesus veio à terra, graças a Deus. Jesus foi o Cordeiro que nos livrou da ira de Deus. Jesus removeu a dívida, meus irmãos. Jesus removeu a dívida. Estávamos em dívida com Deus. Jesus removeu. O Evangelho de Deus, ele nos salva da ira de Deus. O Evangelho de Deus nos reconecta com o próprio Deus, para aí então nos reconectar com o outro. Para aí então entendermos a plenitude da comunhão. Romanos capítulo 5 vai dizer que éramos merecedores da ira. Eu estou já para encerrar. E como eu disse, talvez você vai ter o mesmo sentimento que eu tive quando eu ouvi aquele pedreiro falando para mim, vamos com calma. Não queremos fazer nada de qualquer jeito. Abra sua Bíblia em Efésios. Deixa ela aberta em Efésios. Meus irmãos, a obra de Deus nos reconectou. Jesus Cristo, por amor, graça, Ele nos lavou, Ele nos salvou, Ele me curou, Ele me transformou, de modo que eu não sei viver sem Ele, de modo que minha vida não vale mais se não tiver Ele, de modo que o meu desejo é que a sua vida agora viva para Ele, e você não tenha bem nenhum ao seu olhar a não ser a vida de Jesus.
Nós estávamos perdidos, essa é a realidade. Estávamos mortos, e muitos aqui talvez ainda sofram resquícios, detalhes, talvez por não estarem conectados com esse Deus, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus está aqui para te reconectar com o Pai. E Ele quer fazer do relacionamento uma comunhão. Meus irmãos, Jesus é tudo o que nós temos. Jesus é tudo o que nós temos. Ele te chamou pelo nome. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 1, que Deus ele promoveu reconciliação com Ele. E mostra que Deus se agrada da reconciliação com Ele. Isso é valioso, porque a Bíblia também diz que Jesus Cristo Ele veio, foi prometido, foi profetizado sobre Ele. Ele morreu uma morte de cruz, se esvaziou, para nos reconectar com o Pai, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Paulo vai dizer que nós fomos ressuscitados com Ele. E agora, nós estamos vivos com Cristo. Paulo vai dizer que Cristo, Ele ressuscita e agora Ele ressuscita com o povo. Eu quero ser povo de Deus. Eu quero poder dizer, Jesus, eu ressuscitei com o Senhor. Eu sei onde eu estava, eu sei quem eu era. Você sabe onde você estava, quem você era. E eu quero poder dizer, eu ressuscitei com o Senhor. Essa carta aos Efésios, no capítulo 2, vai falar da nova vida em Cristo. E é uma carta incrível, meus irmãos. Uma carta que é central. Leia. Chegar em casa amanhã, leia Efésios. Olha só. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que não tem comunhão. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus te reconectou, meu irmão. O Espírito Santo foi na onde você estava, no pior momento da sua vida, na destruição da tua vida, e Ele te chamou pelo nome. Ele te viu, Ele te desejou, Ele te lavou, Ele removeu a dívida, Ele abriu o caminho, Ele é o centro de tudo. Eu e você só estamos aqui por conta de Jesus.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incontável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E não termina por aí, versículo 8, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus quer reconectar com o seu povo e quer ter comunhão com Ele. E o texto continua, não é por obras para que ninguém se glorie, não é pelo que fazemos, é por quem Deus é. Porque somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Só que não termina aí. Portanto, versículo 11. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados a incircuncisão, incircuncisos, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Houve uma época que nós estávamos sem Cristo, irmãos. Houve uma época que nós não tínhamos a Cristo. Houve uma época que eu não tinha a beleza da boa notícia. Nós estávamos separados, éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. Não tem como ter shalom, paz com os irmãos, sem ter paz com Deus. E Ele está dizendo, agora Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, meus irmãos. Deus destruiu a barreira, o muro de inimizade. Deus destruiu aquilo que nos separava. E Ele te chamou pelo nome. Ele quebrou o muro de inimizade. Agora eu não sou mais inimigo, eu sou amigo. Você não é mais inimigo, você é amigo. Eu quero te dizer, no poder do Espírito, que todo o sentimento de rejeição, todo o não que o homem não sabia ouvir, eu quero te dizer, Deus restaurou e disse, eu vou adotar um povo. Eu vou desejar um povo. Versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo então a paz, e reconciliar com Deus, os dois, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Versículo 17, direto para o seu coração. Ele veio e anunciou paz a vocês. Que mais uma vez é preciso enfatizar. Paz a vocês que estavam longe, e paz
aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Comunhão. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O fundamento de tudo é Cristo, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se, meu Deus, irmãos, meu Deus. Jesus veio para nos reconectar com o Pai. E o texto bíblico está dizendo: todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário do Senhor. Deus nos reconectou para que Ele habitasse em nosso meio, para que fôssemos santuário. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada do Espírito Santo. Deus está nos edificando, nos reconectando, para sermos morada do Espírito. Deus veio reconectar o homem em Cristo Jesus. Deus veio nos salvar. E a salvação não é um fim, é um meio para que a presença habite em nossos dias, para que a presença habite em nossa casa, para que a presença habite em nossos relacionamentos. Deus veio para reconectar a comunhão que havíamos perdido. Ele te chamou pelo nome, Ele te redimiu, Ele te comprou. Eu era estrangeiro, você era estrangeiro. Éramos cegos, éramos inúteis. Eu sou Lázaro, morto, já cheirava mal. E Jesus chegou até mim, chegou até você e disse: Pastora Hélia, saia para fora. Fê, saia para fora. Pati, saia para fora. Tiago, saia para fora. Pastor Rogério, saia para fora. Mari, saia para fora. Éramos atados, cegos, e Deus, em Cristo Jesus, olhou para nós e disse: desatai, tirai as vendas, tirai aquilo que impede de andar, tirai aquilo que impede de se movimentar. Eu estou trazendo da morte para a vida, eu estou reconectando com o Pai. Eu estou reconectando com o Pai, eu estou trazendo comunhão, Deus, a Bíblia fala que Deus está com os seus olhos passando pela terra, procurando os corações que o desejam. Eu não sei onde você estava, eu não sei onde você caminhava, eu não sei quem era você, eu não sei o que Deus fez na tua vida. Aliás, eu sei. Deus fez o maior milagre. Sandrão, Deus fez o maior milagre, irmão. Eu não sei se isso alegra o teu coração, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não poderia enfiar os pés pelas mãos e tentar reconectar algo que antes precisa de um conserto. Você entrou aqui nessa noite para ser relembrado da mesma história que talvez você já sabe,
mas que também talvez é conflito para você todo dia. Em talvez pensar, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente é o meu pai? Será que Deus me perdoa? Porque tem gente que sai da igreja, que deixa os cultos, porque acha que Deus não tem poder para perdoar. E talvez não fale isso com a boca, mas na atitude está dizendo. Foge, tem vergonha, mas eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração e te fazendo relembrar quem realmente você é. Quem realmente Ele te chamou para ser. Você é filho, você é amado, Deus ama você, Deus te olhou quando ninguém te olharia, Deus te reconectou, Ele te devolveu a comunhão, Ele te devolveu o acesso a Deus, Ele te deu esperança no coração, Ele te deu vida e vida em abundância, vida essa que a sociedade não pode promover, vida essa que o marketing de hoje não pode promover, vida essa que os coaches atuais, que a psicologia moderna, nada disso pode promover, senão só Jesus Cristo. Ele nos deu vida. E nós estávamos desgarrados, mortos. Nós vamos encerrar e eu quero passar um vídeo aqui. Pode ficar de pé. Bendito seja o Deus que nos amou. O Espírito Santo está aqui. E algo me chamou a atenção quando eu assistia uma série há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Isso nunca saiu da minha cabeça. Essa cena nunca saiu da minha cabeça. Se você prestar atenção, acho que vai dar para assistir só ali. Então, funcionou? Eu sinto muito, Lilith. Lilith? O quê? Deveríamos conversar. Me deixe sozinha. O quê, hã? Vai me arranhar também? Vamos, agora não. Sol, mas ela é uma Agora mulher... não. Tudo bem, ela fede mesmo. Não sei mais o que posso fazer para ajudar você. Me dá isso. Quero tudo. Isso não vai resolver os seus problemas. É para se distrair. Já chega de pregação. Me dá e pronto. Lilith, por favor, me escute. Por favor. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lily? Lily? Lily, você está bem? Eu preciso ir. Me deixe em paz.
Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Essa mulher é Maria Madalena na série. E na verdade ela poderia ser o Vinícius. Eu era aquela mulher. E eu não estou querendo promover nenhum sentimentalismo barato aqui. Eu estou querendo firmar na nossa consciência de que Jesus foi até nós, de que Jesus nos chamou pelo nome, de que Jesus foi no pior da nossa história. Aquela mulher estava num bar, Jesus na hora parou ali, mas Jesus põe a mão em cima da mão dela. E existiu um dia que Jesus pôs a mão em cima das nossas mãos. Existiu um dia que Jesus olhou para mim e disse: não temas, eu te chamei pelo nome, você é meu. Você era Maria Madalena. Eu era essa mulher. Mas Jesus nos salvou. Mas Jesus nos salvou. E o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, e que talvez não seja como a noite passada, da quinta-feira da semana passada, mas Deus está nos relembrando como igreja, que nós precisamos estar conectados com Ele. Meu irmão, Deus te salvou. Meu Deus. E nós vamos orar agora. Baseados no que Jesus orou em João 17. Minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, nós. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um com o Pai. Deus quer que sejamos um. Pai, Jesus diz, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, comunhão, para que assim as relações, mundo, creia que tu me enviaste. Feche seus olhos. Lembra de quem você era. Lembra do que você desejava. Lembra do que você pensava. Lembra. É permitido agora, lembra? Lembra o estado que você estava. Lembra talvez os becos que você já esteve.
Lembra também o que falavam quando olhavam para você. A Bíblia nos garante que o pecado é morte. Estávamos mortos. Mas eu quero junto com você nessa noite que possamos lembrar. Que possamos lembrar de quem nós éramos e do que Jesus fez. Éramos cegos, pobres, perdidos, sem caminho algum. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Obrigado, meu Deus. Será que podemos em uma só voz ter algo em comum agora? E agradecer pela obra de Cristo? Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos salvar. Obrigado porque nós éramos inimigos. Obrigado, meu Deus. Nós éramos estrangeiros, nós estávamos andando segundo o curso desse mundo. Estávamos andando em desobediência. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor estendeu suas mãos. Obrigado, meu Deus. Nós reconhecemos nessa noite, éramos pobres. Será que podemos declarar isso de novo? Que éramos pobres. Quando Jesus estendeu as suas mãos. Obrigado, meu Deus, obrigado. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Nós éramos pobres, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Agradeça, meu irmão, agradeça. O Espírito Santo está promovendo conexão com Deus. Agradeça. Obrigado, Deus. Estávamos mortos, não sabíamos para onde andar. Não sabíamos para onde ir, o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Obrigado, Deus, por cada mulher que está aqui, por cada mulher que foi alcançada pelo Senhor, por cada homem que está aqui foi alcançado pelo Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque o Senhor nos tocou. Obrigado, meu Deus.
Obrigado, meu Deus. Obrigado porque você foi nas vielas. Obrigado porque você foi na sujeira. Obrigado porque o Senhor foi na lama. Obrigado porque o Senhor se esvaziou e nos reconectou com Deus. E agora temos comunhão com Deus. E agora a nossa canção não é mais para nós, é para o Senhor. Agora a nossa vida é para Ti, o Senhor nos reconectou. O Senhor sarou a nossa vida. O Senhor sarou a nossa casa, a nossa família. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Porque o Senhor destruiu o muro. Obrigado porque o Senhor destruiu o muro. Havia inimizade, agora há amizade. Havia dor e agora há alegria. Obrigado porque o Senhor nos conectou. Não há nada que nos separa mais. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Nós merecíamos a ira, a morte, mas o Senhor nos deu casa. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre, Deus. Meu Deus, fui alcançado por tua graça. É que você pode declarar isso. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos, mas Ele nos salvou. O maior milagre Deus já fez em mim. Será que você pode declarar isso? Maravilhosa graça que trouxe eu não mereço. Obrigado, Deus. O maior milagre nós temos. O maior milagre nós temos. Aleluia! Será que você pode glorificar a Deus aí? Será que você pode dar um brado de glória a Ele, a Ele? Ah, meus irmãos! Mais! Nós estávamos mortos! Nós estávamos mortos! Ah, não! Aleluia, aleluia! Glorificado seja o Senhor! Ao Rei.
Esse é o seu povo, Deus. Somos esse o povo que o Senhor reconectou. Todos juntos. Erga suas mãos aos céus. Nunca se esqueça do que Cristo fez. Permaneça em vós, permaneça em nós a obra de Jesus Cristo, para que Ele seja glorificado de agora até o fim, para que a honra e a glória seja dele para sempre. Nós éramos cegos e agora temos vista. Nós éramos mudos e agora temos fala. Nós éramos coxos, não andávamos, mas agora temos andar. Obrigado, Deus. Assim nós podemos entender o que é a bênção apostólica agora. Nós iremos ficar um pouquinho aqui ainda orando. Se você quiser ficar, sinta-se à vontade. Mas também pode ir embora se sentir. Mas o Espírito Santo falou conosco nessa noite. Está nos relembrando obrigado, Deus, por nos reconectar. Obrigado, obrigado. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam em nós todos os dias da nossa vida. Quem crê, aplauda o Senhor aí. Aleluia!